Já sei, tá precisando de um filósofo para colocar aí na sua redação, de um conceito de filosofia, e você não sabe por onde começar? Ou então já ouviu falar sobre Montesquieu, mas não sabe exatamente a ideia dele, o conceito e como é que você vai fazer essa prova amanhã? Seus problemas se resolveram. Fica nesse vídeo que você vai ver aqui uma explicação rapidinha para você já conseguir elaborar isso, tá bom? Mas antes, vai lá, deixa um joinha nesse vídeo pra gente entender se tá sendo bacana para você. Ativa o sininho que de segunda a sexta-feira tem material caprichado aqui, inédito, todo dia para você. Agora, sem mais enrolações, vamos pro nosso vídeo. Pessoal, Montesquieu é francês, filósofo francês, tem uma vida aí pregressa muito nobre. O pai, a mãe eram pessoas da elite da França, ok? Ele, desde pequeno, já se encantava com os estudos, foi se formar em direito aos 18, 19 anos, já entrou na faculdade. O pai dele, assim que ele entrou na faculdade, o pai dele faleceu, o pai dele só tinha ele como herdeiro, então ele angariou aí, ficou com esse título de barão, que era do pai, barão de Montesquieu, ok? Terminada a faculdade, ele se casou e após ali o primeiro e segundo ano de casamento, a mãe dele faleceu. Então imagine, ele estava finalizando a faculdade, estava com um casamento novo e estava com muito dinheiro para administrar, né? Lembra aqui que eu comentei que ele é filho da elite, ele é filho de nobres, ok? Terminou a faculdade. Então, o nosso barão de Montesquieu, ele foi administrar os bens da família. Pasme. É isso aí, não deu para ele trabalhar, pessoal, não deu para ele construir ali uma vida, seja acadêmica ou no direito, ele teve que administrar os bens da família. E foi administrando os bens da família, imagine ali na França, final do século 17, 1680, 1690, que ele começou a observar a França, que vivia sobre um regime déspota, um regime absolutista, onde os monarcas, onde os reis tinham poder total. É isso aí. Não havia aqui a separação ainda dos três poderes, não havia nenhum poder moderador, como houve aqui no Brasil durante um período. O que era o poder moderador, né? O rei, ele moderava, ele via ali o que a elite queria, ele via o que a igreja queria, o que os conselheiros queria e eles moderavam. Não, não, aqui era o poder totalmente do rei, absolutista, ok? Aí já tá a ideia do conceito. Bom, ele observando todo aquele funcionamento da sociedade, ele tinha tempo para pensar, para analisar o funcionamento daquele tecido social. Ele observou e falou, essa questão da elite e juntamente com o monarca ter o poder todos nas mãos, que eles não são vigiados por nenhuma instituição, por nenhum outro poder, é o que produz a desarmonia social, é o que produz a insatisfação social, porque enquanto alguns têm todos os direitos na mão e administram esses direitos, e esses alguns são a minoria, a maioria da população não tem direito, quando tem os seus direitos regulados e não podem exprimir sua opinião, não podem participar deste processo de produzir essas leis, de produzir esse aparato jurídico, de participar dessa legalidade, ok? Dessas ferramentas jurídicas. Ele olhou aquilo e falou, aqui precisa de uma harmonização. Até porque, segundo ele, esse poder absolutista, esse poder déspota, quando ele controla tudo, ele e a igreja, tá, pessoal? Teve alguma obra também, Cartas Persas, em que ele fazia muita crítica à igreja, mas o que eu quero falar aqui é da obra, tome nota aí, O Espírito das Leis, tá? É a obra que você pode utilizar como embasamento da sua redação, ou você pode utilizar o próprio filósofo como pessoa pública, como personagem público, ok? Então você pode utilizar das duas formas, tanto a obra literária dele, a produção literária, o espírito das leis, tome nota aí, quanto ele como filósofo, ok? Bom, então ele olhou aquela sociedade e falou, essa sociedade ela precisa de harmonia, ela precisa de organização. Por quê? Enquanto uns tomam conta, como eu falei, outros são prejudicados, têm seus direitos eximidos. E quando ele olhou aquilo, ele entendeu que precisava da separação dos poderes.
Tá aí, o que você vê hoje como poder legislativo, executivo e judiciário veio de onde? Montesquieu. Tome nota disso. Bom, inclusive, tome nota também, não quero aqui me alongar nisso, mas ele foi que inspirou a passagem de império para república nos Estados Unidos. Tome nota, ok? Bom, voltando ao raciocínio. Quando ele olhou aquela organização, ele falou, ó, um poder precisa vigiar o outro. Não pode ter todo o poder na mão de uns. E também não pode quem elabora as leis julgá-las. Não pode, porque eu posso elaborar uma lei que ela seja benéfica para a minha classe social, mas que ela seja prejudicial para uma classe social que eu também estou julgando. Então, veja bem, isso não vai dar certo, isso vai dar ruim, certo? Eu vou ter aqui vanglorização de interesse individual, eu vou ter prejudicial ao interesse coletivo. Então, quando ele olhou aquilo, ele falou, poxa, precisa ter um poder que elabore as leis, poder legislativo, que são os nossos senadores, deputados e vereadores, precisa ter o poder que executa as leis, que são os nossos prefeitos, governadores, o nosso presidente, ok? E tem aqui que ter uma outra classe ainda que executa que é o judiciário, que vai julgar essas leis, que é basicamente o nosso aparato jurídico, os nossos juízes, os nossos advogados, ok? Eles que julgam essas leis. Por quê? Quando tem um que elabora, o outro que executa e o outro que julga, eu não vou ter interesse individual do mesmo indivíduo para si. Se eu quiser ali julgar uma lei que seja benéfica para mim, eu vou ter quem elabora, da próxima vez colocando um aparato mais rígido nessa lei, tirando aquela brecha que eu utilizei, e ainda vou ter aquele que julga. Quando ele for me julgar, eu que executei a lei ou eu que estou cumprindo a lei, ele pode muito bem julgar de uma forma que não me favoreça, que seja o mais justo possível, tanto para mim quanto para esse tecido social. Então Montesquieu olhou aquilo e falou assim, essa sociedade ela só funciona quando o interesse coletivo ele entra em harmonia com o interesse individual. E eu só sou livre quando eu olho para esse aparato jurídico e ando dentro desse quadrado dessas leis, quando eu não saio disso. Então, o que ele está querendo dizer, pessoal? Que tripartir esse poder, repartir em três partes, é a ideia de um não ser mais forte do que o outro. É deles estarem no mesmo pé de igualdade. Eu te coordeno, eu te fiscalizo e você me fiscaliza. Se eu elaboro, você que julga pode e deve me fiscalizar. E se eu executo as leis, você que julga também pode e deve me fiscalizar e vice-versa. Dessa forma, com os três poderes em pé de igualdade, de hierarquia, você tem um respeito à moral, aos bons costumes, a ideia de coletividade, a ideia desse tecido social permanecer de uma forma que esses direitos e deveres sempre estejam em pé de igualdade. Pessoal, basicamente, isso também nos inspirou aqui no Brasil. Isso inspirou a organização da nossa política e do nosso funcionamento dessa sociedade brasileira, porque nós passamos de império para república. Veja bem, ok? Observação final, tá? Ele é de lá da França, influenciou o processo de sistema de governo dos Estados Unidos, do Brasil e, por fim, o da França, ok? Veja bem, tá? Última observação. Ele fala aqui de um sistema déspota, que é o sistema absolutista, que ele diz como ilegítimo e impossível. Ele olha aqui para a questão do parlamentarismo, que é aquele, como tem lá na Inglaterra, sabe? Que ainda tem uma rainha, tem um rei, tem um sistema monárquico, mas tem parlamentares que não deixa com que esse sistema monárquico opere de forma déspota. Então tem um poder parlamento que julga, que elabora as leis, que filtra o que chega e também pode negar, pode desaprovar o mando desse rei ou dessa rainha, ok? Então esse é o ilegítimo, mas possível. E por último ele fala do republicanismo, que é o legítimo e possível, que é quando todos julgam, todos colaboram, todos fiscalizam, ou seja, todos estão em pé de igualdade.
Ah, Kelly, eu já entendi que Montesquieu foi fundamental para essa questão do poder legislativo, executivo e judiciário. Já entendi até o que cada um faz, mas não sei como é que eu vou colocar isso na redação. Mas isso ainda não fez muito sentido para mim. Como que eu vou elaborar isso na redação? Pessoal, quando se fala de segurança, quando se fala de minoria social, quando se fala de educação, quando se fala de sustentabilidade, você está basicamente aqui buscando uma forma igualitária de deveres e direitos. Principalmente, vou pegar até a questão da minoria social. Porque o que é uma minoria social? É todo e qualquer conjunto de pessoas que elas têm ali uma inacessibilidade a um direito, não é que o direito não existe, o direito está aí para todos, mas ela tem uma inacessibilidade. O que é isso, tá? Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu sou negra, eu sou mulher, eu sou mãe solteira e ainda sou de classe CDE, ok? Então eu vou ter dificuldade de ter acesso à educação, de ter acesso a emprego, de ter acesso a uma melhoria de qualidade de vida, enfim, né? Isso daqui não sou eu que estou dizendo, são os dados brasileiros, a história brasileira que diz. Então quer dizer que tem educação? Tem. Tem emprego? Tem. Tem saúde? Tem. Mas será que eu tenho acesso a essa educação de qualidade? Será que eu tenho acesso a esse posto de saúde de qualidade? Porque existir, ele existe, né? Agora, se ele tem também para mim, se eu também tenho acesso para isso, ou se é para um grupo fechado de pessoas, é outro fato, é outra história, ok? Então, quando ele olha isso, ele fala, olha, toda essa minoria aqui, ela não está tendo os seus direitos preservados, os seus direitos mantidos. Há um interesse individual que está se sobressaindo para o interesse coletivo. Quando há falta de consciência, quando há o racismo, quando há o preconceito, quando há forma discriminatória, quando há o abuso de poder sobre o outro. Por exemplo, aqui eu já falei de minoria social e de segurança. Perceba só, então você deve utilizar ele na ideia da argumentação de que falta consciência, falta uma igualdade de poder, falta um poder fiscalizador, ou que a lei não é rígida, ou então que essa lei deixa brecha, ou que essa lei não está sendo cumprida. Então você pode e deve utilizar ele para argumentos desse tipo dentro desses eixos temáticos. Veja se fez sentido ou não, deixa aqui seu comentário que eu quero te ouvir. Passe esse vídeo para aquele seu amigo e amiga que eu tenho certeza que ele vai gostar. Obrigada por hoje, até a próxima. E vai lá, gabarita essa redação.